Símbolo de poder. Palco de polêmicas. Ambição máxima dos artistas. Espaço para ver e ser visto. O Museu de Arte pode ser tudo isso e muito mais. A equipe da Univesp TV aceitou um desafio: descobrir o que pensam os profissionais que fazem de nossos museus o que eles são hoje. E por que não, o que serão no futuro. No programa de hoje, queremos saber para que servem os museus. Eles valem o quanto gastam? Vamos também acompanhar a primeira visita de um jovem músico a um museu de arte. Edgar Vezosso tem 27 anos. É guitarrista de uma banda de rock e professor de música. Está entre os milhões de brasileiros que nunca esteve em um museu de arte. A nosso convite vai conhecer o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Por que será que Edgar não veio antes? Na verdade, acho que a maioria das pessoas pensa museu um monte de coisa velha. Antiguidades, algumas coisas assim. A referência assim que eu tenho é essa, é o que eu penso, imagino. Mas eu estou vendo aqui que não é bem assim. Deixamos Edgar no começo de sua incursão pelo acervo do MASP para encontrar Cristina Bruno. Museóloga e professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a própria Cristina escolheu o cenário de sua entrevista, a Estação Pinacoteca. No antigo prédio do DOPS, órgão de repressão política do regime militar, a Estação Pinacoteca abriga a coleção Nemirovsky, com obras importantes do modernismo brasileiro. Inspirada por tudo o que viu, Cristina volta ao passado para nos falar da origem dos museus, o colecionismo. Tem alguns autores que comentam que o colecionismo sempre acompanhou a humanidade desde a pré-história, que é uma forma que as sociedades, os grupos, liam, enxergavam o seu entorno, separavam aspectos para sua proteção e com isso formavam as coleções. Essa atitude, que é uma atitude individual, de pequenos grupos, na verdade os museus herdaram e se transformou então numa postura institucional. O colecionismo pode ser visto ao longo da história, por exemplo, como os despojos de guerra, também como as relíquias, oferendas mortuárias, tem diferentes maneiras. Mas acho que o ponto central é também uma maneira de nós rompermos ou de conseguirmos entender a nossa própria transitoriedade das sociedades, transitoriedade humana. Então nós nos projetamos nas coleções e elas na verdade são preservadas e continuam. Nós temos três frentes para pensarmos a origem dos museus, todas elas vinculadas ao colecionismo. Então, eu acho que tem as grandes coleções, os gabinetes de curiosidades, que é um outro vetor, e os antiquários. Acho que esses três, de diferentes possibilidades de articulação, que deram origem aos chamados grandes museus na Europa. Acho que é importante assim, registrar que é uma invenção europeia, é uma concepção de mundo a partir das coleções dos museus que da Europa e que depois, por uma grande diáspora das diferentes colonizações, passou para vários outros continentes e outros países. Então, o colecionismo, toda a ideia de coleção é sempre uma ideia central no seio dos museus. Edgar está com sorte. Logo no começo de sua visita à coleção do MASP, é recebido por Dona Eunice Sofia. Ela é a coordenadora do acervo do Museu de Arte de São Paulo há 20 anos. Foi professora de História da Arte e adora despertar o interesse de quem visita o museu pela primeira vez. A primeira coisa que eu bato o olho numa obra, o que eu tenho que analisar? O seu olho que vai escolher. Não tem um critério? Não, você vai olhar a pintura como um todo,
vai olhar a pincelada do artista, Entendi. vai ver o jogo de cores, Entendi. Vai tentar... tentar decifrar o que ele quis decifrar. dizer. Nem sempre é necessário você decifrar, apenas você aprecia o trabalho das cores, o contraste, a iluminação, a escolha do artista, Entendi. das formas. Entendi. Então, o que é importante na pintura? É a cor, é a forma. O traço. Não que ela represente alguma coisa, né? Entendi. Tá certo? Durante os séculos 17 e 18, as coleções particulares começaram a se transformar em museus. Antes disso, apenas nobres e seus convidados tinham acesso às obras de arte, móveis e objetos, o tesouro de várias épocas. O Palácio do Louvre, em Paris, é considerado o primeiro grande museu nacional de arte. Aberto ao público durante a Revolução Francesa, foi um marco dentro da nova sociedade criada sob ideais democráticos. A arte, pelo menos em princípio, passa a ser um bem público, ao qual todos os cidadãos têm o direito de acesso. É registrado que o início foi na França, mas automaticamente, quase que simultaneamente, outros países europeus também, com as suas coleções, também constituíram grandes museus. E aí nós temos os grandes museus de arte surgindo e também os grandes museus de história natural, ao mesmo tempo, e com forças semelhantes e também abertos à população. E acho que essa compreensão de que os museus devem servir à sociedade pelo viés da educação é que é a grande razão dessa abertura. Isso aqui me lembra um pouco a Mona Lisa. Sim, que é uma cabeça feminina colocada, não é? Isso, ele tinha isso, essa é a única relação com a Mona Lisa, não é? Tá. E o trabalho do Picasso aí é na fase azul. Poucas cores, né? Não é exatamente contrário àquele outro Picasso que está ali, não é? Aquele ali. Aquele tem uma forma mais... Não sei explicar muito bem, um traçado meio mais redondo, mais... Então, veja dentro da exposição, aquele Picasso ali, ele está num grupo chamado Desconstrução. E esse aqui está num grupo Retratos Modernos. Entendi. É um retrato, é moderno, mas ele não está desconstruindo a figura, tá? Entendi. A figura, ele está representando a figura como ela é, do jeito que ele de olha. maneira moderna, Entendi. né? Não é assim absolutamente fiel à realidade, é Entendi. moderno. Entendi. Né? Entendi. E ali não, ali o Picasso já está desconstruindo a figura. Como se ele estivesse desfigurando. É como se ele estivesse desconstruindo, desmanchando a pessoa. Entendi. Que é uma tendência. Enquanto Edgar continua suas descobertas no MASP, nossa equipe parte para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que vai ser o palco principal de nossa série. A Pinacoteca é o museu mais antigo da capital paulista. Tem 106 anos. Fica em um prédio que foi construído originalmente para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios. O acervo do museu começou com apenas 24 pinturas de artistas que atuavam na cidade, como Almeida Júnior e Pedro Alexandrino. Hoje, é considerado um dos mais importantes acervos do país e reúne 8.000 obras. Ao longo de nossa série, vamos voltar à Pinacoteca. Desta vez, estamos aqui para encontrar Mila Milene Chiovato, coordenadora da ação educativa do museu. Museóloga e educadora, ela é uma entusiasta do potencial social dos museus. Vê com olhos críticos o processo histórico de abertura das coleções particulares. O que a gente tem dentro do espírito do museu também é uma amostra das coleções dos vitoriosos, por um lado, dos vitoriosos da história,
E, por outro lado, dentro do Museu de Arte, do gosto de uma determinada elite. Então, a gente vai congregando coleções que manifestam o gosto de uma elite. Então, quando os museus recentes, né, eles são pensados como uma educação do povo a partir do gosto de uma elite, como uma forma de dar acesso ao povo ao gosto que é da elite. Esse pensamento, que pode parecer muito generoso, parte de uma base já autoritária. Na verdade, se é uma instituição que detém as memórias da coletividade, ela pode e deve construir as memórias dessa coletividade. Então, é nesse sentido que, mais recentemente, as instituições vêm se potencializando para se transformar numa instituição que cada vez mais dá acesso genuíno, né, participa genuinamente da vida das comunidades, em diálogo com essas comunidades. Voltamos ao Museu de Arte de São Paulo. É terça-feira, dia de entrada grátis. O mais importante museu de arte da América do Sul está lotado. Nas exposições que mostram parte do acervo de 8.000 peças do MASP, estão obras de Renoir, Monet, Van Gogh, Cézanne, além de inúmeros brasileiros, como Marcelo Grasman e Panchetti. Edgar Vezosso segue sua primeira visita ao museu. Aqui. Esse? Isso. Você viu o título desse? Então, é sobre isso que eu ia falar. Então. Você vê aqui, a ponte japonesa sobre os lagos, enfim. Aqui seria a ponte? Isso seria a ponte. Você já viu uma ponte japonesa? Já. Então, é a forma da ponte japonesa. Sim. É um quadro impressionista. O que é o quadro impressionista? Os artistas impressionistas, eles passavam a impressão deles sobre as coisas. Entendi. Então, por exemplo, ele pintou essa ponte várias vezes, em vários tipos de iluminação solar. De manhã, de tarde, de noite. Aqui ele fez a seria mesma o quê? coisa que uma catedral. Aí seria a ponte, nesse momento ele estava vendo assim, e ele passou a impressão que ele estava vendo. Se você olhar ela um pouquinho mais de longe, você vai ver que você vê a ponte nitidamente, né? Se você fechar um pouquinho o olho, assim, só um pouquinho, você também vai ver melhor as coisas. Você vai focar naquilo que você está olhando. E tem um detalhe em pintura. Ninguém vê do mesmo modo. Cada pessoa vê uma pintura do seu jeito. Entendi. Isso é Interpreta de uma muito forma. importante. Entendi. Que as pessoas venham ao museu, olhem as pinturas e tirem das pinturas aquilo que é bom para elas. Que elas, por exemplo, eu olho nessa pintura. A equipe da Univesp TV visitou vários museus e exposições. Encontramos muita gente, pouca gente, gente interessada, gente nem tão interessada, gente que foi ao museu para aprender. Ou seria para se divertir? Ou ainda se emocionar? Mas afinal, para que servem os museus? Quem começa a responder experimenta os dilemas do museu todos os dias. Marcelo Araújo é museólogo e diretor da Pinacoteca de São Paulo. Eu acredito que o museu serve para muita coisa, mas para mim, basicamente, o museu serve para fazer que as pessoas se sintam gente, que elas se sintam humanos, individuais, participantes, cidadãos, que elas possam compreender o outro, o mundo. É um espaço de relacionamento. Dentre esses vários papéis, mas ele tem esse primeiro papel na sociedade contemporânea, que é de ser um instrumento de educação visual, né? Quer dizer, de estimular o aprendizado visual, de como que
nós temos, a partir dos nossos sentidos, principalmente o sentido visual, enfim, aprender a ler, a decodificar, a entender, a incorporar sentidos. E isso, é claro, é um processo de fortalecimento dessa individualidade sensível de cada um, e é também um processo social. Eu que trabalho no processo de educação, percebo um potencial muito decisório mesmo da participação do museu nos processos de consciência crítica, na formação de consciência crítica das comunidades e da população ao que o museu serve. Eu entendo que, principalmente no Museu de Arte, que é o meu caso, que eu trabalho no Museu de Arte, a arte tem um potencial dentro do museu de potencializar questionamento, de fazer as pessoas se expressarem, de ter ali de ser quase um estopim para começar diálogos que talvez nenhuma outra instituição social tenha. Porque justamente os museus, eles vivem, né? Eles se estruturam, eles reúnem os nossos indicadores de memória, eles reúnem as referências culturais, as expressões artísticas. Nesse sentido, eles são grandes campos, sempre foram, onde nós podemos nos encontrar. Então veja essas duas árvores, elas são diferentes, não são? São. Qual que você acha que tem mais emoção? Mais sentimento, mais emoção? Que o artista passou, que estava sentindo. Essa aqui. Essa daí. É exatamente isso. Entendeu? Essa aqui é mais racional. É verdade. Essa é uma árvore. Né? Esse aqui ele trabalhou a árvore racionalmente. Ali ele trabalhou a árvore com emoção e sentimento. Ali então, essa é uma árvore expressionista. E parece que vai ter uma tempestade, não sei. Eu entendo isso. Você é um ótimo público de museu, porque você está usando o seu olhar para ver as pinturas. E é isso que nós queremos. O século XIX é considerado o século das luzes dos museus. Eles se multiplicam com a missão de formar acervos e preservar obras de arte como parte da representação de seu tempo. Mas quando chega o século XX, os cidadãos exigem um museu ainda mais público. A partir daí, eu acho que no início do século XX, e muitas pressões que essas instituições receberam, pressões sociais, essa abertura já não tinha mais volta. E daí começaram a surgir programas específicos para a educação, programas específicos em outros horários. Os museus começaram a ter exposições fora dos seus espaços, temporárias, itinerantes. E é todo o cenário que nós vemos hoje, chegando até essa ideia do museu espetacular, do museu interativo. Se você perceber, elas acabam sendo unidas aí, olha. São quase 5h30 da tarde. Na Pinacoteca, que está prestes a fechar, 2 visitantes aproveitam cada minuto dentro do museu. Renato e Leonardo fazem parte da Lara Mara, uma associação de assistência a deficientes visuais. Pela primeira vez podem conhecer algumas esculturas com as mãos. Você tocar em uma obra e poder sentir a roupa que era usada na época, as peças que eram de época, a vestimenta, o costume. Então, todas essas informações, elas acabam se ilustrando muito no toque. Quando você traz isso para dentro de você, né, é uma coisa que você guarda e você não esquece. É diferente do que uma pessoa falar para você, olha, está usando assim, ou a peça é assim, né? Quando você toca, você traz aquilo de fora para dentro. E eu acho que é a grande vantagem aí, a grande emoção desse tipo de acesso. A questão da adaptação para públicos especiais, ela começou a ocorrer com museus de ciência, porque são os museus que trabalham com interatividade. E o Museu de Arte sempre ficou num espaço um pouco mais sacralizado. E de uns 15 anos para cá, começaram a aparecer alguns programas, algumas ações. Eu comecei em 1991 no Museu de Arte Contemporânea da USP. A pensar que pessoas especiais necessitam de recursos especiais, atividades especiais, educadores que tenham um conhecimento da especificidade da deficiência. Então, isso de uns 15 anos para cá tem se ampliado, principalmente porque um museu começa a dar exemplo para o outro, né? Principalmente porque a gente também se preocupou naquela época, que éramos pioneiros em museus de arte, né, para públicos especiais, a fazer cursos de formação. Então, isso se ampliou. Hoje, alguns museus de São Paulo já têm programas educativos para públicos especiais implantados já há muitos anos. Ela está quase encostada na parede, mas vocês podem dar. No caso de pessoas que não enxergam, nós temos 30 esculturas liberadas para o toque e temos também 30 pinturas que foram elaboradas de uma forma especial
para que vocês possam ter acesso a esse acervo bonito e importante de arte brasileira que a Pinacoteca tem. Viu dentro? Passou a mão dentro? 97. 1997, né? O ano. Não, é a dimensão, tá falando aqui. O museu tem que começar a pensar que ele não é só um belo projeto curatorial, mas ele tem que ser um projeto curatorial envolvendo o público, a comunidade, né? E o museu passa a ter que se comunicar não só com uma arte ou com um conteúdo sacralizado, um conteúdo muito especial, mas ele tem que falar a língua dos outros. 200 anos depois de terem se aberto ao mundo, os museus de arte atuam em muitas frentes. Além de preservar e expor seu acervo, preparam visitas para diversos tipos de público, formam professores, promovem ciclos de filmes e alguns mantêm também ações de inclusão social. Há estudiosos que pensam que isto tudo é esperar demais dos museus. Como professor e diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Tadeu Chiarelli. As áreas ligadas à arte e cultura, sobretudo num país como o Brasil, elas acabam se tornando como elementos que salvaguardam ou que vão redimir todas as precariedades de formação cultural, formação educacional no país. Então, eu acho que, de alguma maneira, sim, existe uma cobrança muito forte por parte da sociedade sobre essas instituições, que me parece que não deveria ser, pelo menos, o foco principal delas, né? Quer dizer, eu acho que o museu tem um outro tipo de objetivo, e de repente, quer dizer, pode acabar, de alguma maneira, comprometendo as obrigações que o museu deve ter de fato, né? Quer dizer, que é de preservar, que é de exibir e que é de discutir uma questão cultural mais ampla, vamos dizer assim. Museu não é lazer, entendeu? Museu não é o lugar onde você vem espairecer, não é um lugar onde você vai fazer a opção, ou eu vou ao museu, ou eu vou na festinha da ciranda. Quer dizer, eu acho que ele pode ser um local muito prazeroso, mas o que eu acho que as pessoas perderam a dimensão, que é uma dimensão fundamentalmente conservadora, quer dizer, o museu em si, ele é um espaço político, ideológico de uma determinada sociedade. Então é o seguinte, eu acho que quando a pessoa entra no museu, ela tem que saber, sim, que ela está entrando num lugar que tem como pauta a manutenção, a preservação de determinados objetos que foram considerados importantes por uma determinada sociedade e que esses objetos têm que ser mostrados e discutidos. Agora, não dá para perder a dimensão de que você está sendo introduzido num espaço especial. Eu não posso confundir o museu com outro espaço de lazer, pura e simplesmente. Eu acho que o museu pode ser esse espaço, mas ele não é apenas isso. Vamos encontrar nossa próxima entrevistada, a professora de História da Arte, Maria Alice Millier, no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Hoje é sexta-feira e a exposição O Mundo Mágico de Escher é o começo do fim de semana para centenas de pessoas. Nós aqui no Centro Cultural Banco do Brasil estamos vendo nesse momento uma frequência muito grande. E essa frequência, ela muitas vezes é difícil de você lidar com ela dentro do espaço museológico, porque o espaço museológico não foi concebido para isso. É aquilo que está se discutindo em política, que é a ascensão da classe média, a ascensão de uma massa enorme de pessoas a padrões de classe média, melhor dizendo. Esses dois fenômenos, tanto a internet quanto a ascensão da classe média, são fenômenos não tipicamente brasileiros, são fenômenos internacionais, que estão acontecendo na China, na Índia, enfim, na Indonésia e uma série de países e locais onde está havendo um crescimento dessa classe média e, portanto, uma reivindicação de acesso, né, e de participação. Então, os museus estão sobrecarregados com isso.
O espaço museológico que nós temos e que era padrão internacional até agora, até recente, é o espaço da contemplação. Quer dizer, eu acho que de uns 20 anos para cá é que, digamos, caiu a ficha de que isto não vai mais ser suficiente. Os dilemas de quem dirige e pensa os museus parecem não ter fim. Deixamos essas questões para os próximos programas. E vamos ver como foi a estreia do roqueiro Edgar Vezosso. Agora ele já sabe que visitar um museu de arte pode ser surpreendente. Pelo jeito, vai voltar. Para mim, eu tinha uma visão um pouco diferenciada disso. Para mim, tinha um critério. Eu tinha que chegar e fez o traço assim, fez o traço assado. Tinha um critério para poder analisar uma obra, mas eu estou vendo que não. Existem alguns critérios racionais, mas uma coisa muito boa da arte é que a arte te liberta. E com ela você faz o que você quer, você sente o que você quer. E você olha da maneira que você achar melhor. Entendi. Tá bom? Muito legal. Eu tive uma grande aula hoje, viu? Altamente recomendável. Muito obrigado. De nada, muito obrigado. às ordens. No próximo programa vamos saber mais sobre as exposições que atraem milhões de pessoas. Será que elas formam público? E acompanhar na Pinacoteca uma visita à primeira retrospectiva no Brasil da consagrada pintora portuguesa Paula Rego.